Olá pessoal, então agora nós vamos corrigir a questão 1. Muito bem, vamos lá. Muito importante, leitura da questão. A questão múltipla escolha, a resposta está na questão. Então o que é importante? A leitura da questão. Então vamos lá, vamos fazer a correção tomando cuidado com a leitura da questão. Observem. Com base nas afirmativas a seguir sobre o movimento tenentista. 1. O tenentismo foi um movimento político com características reformistas que lutava contra o poder das oligarquias regionais e contra o coronelismo verdadeiro. Nós, na definição de tenentismo, o que nós dissemos a vocês? O tenentismo foi um movimento político-militar que lutava contra coronelismo, voto de cabresto, curral eleitoral, república do café com leite. Então, essa questão, esse item está verdadeiro. Vamos para o segundo. Se no plano político o tenentismo tinha ideias progressistas, como defesa do voto secreto, criação de uma justiça eleitoral autônoma, verdadeiro. Ideias progressistas como defesa do voto secreto. Essa era uma plataforma do movimento tenentista. E a criação de uma justiça eleitoral também. Mas observem que a afirmação ela tem duas partes. No plano econômico, defendia o fortalecimento da agricultura e da pecuária de exportação. Pessoal, o fortalecimento da agricultura e da pecuária de exportação, especialmente da agricultura de exportação, está ligado às oligarquias. E o tenentismo, ele não defendia as oligarquias. O tenentismo, ele era contra as oligarquias. Ele defendia o fortalecimento da indústria. Então, essa questão, esse número 2 é falso. Porque a segunda parte está incorreta. Muito importante a leitura dos itens, justamente por causa disso. Vamos ver o item 3. O tenentismo foi um movimento elitista, por recusar-se a mobilizar as classes populares na cidade e no campo e afastar-se do movimento operário. Vocês se recordam quando eu disse que o movimento tenentista tinha características conservadoras e autoritárias? O que significa isso? Os integrantes do movimento tenentista acreditavam que eles tinham condições de conduzir o processo e que as camadas populares, os camponeses e os operários ainda não estavam no nível de entendimento para terem autonomia. Então, essa alternativa é verdadeira. A alternativa verdadeira. Vamos para 4. O caráter difuso das ideias políticas permitiu que dele emergissem líderes de movimentos políticos tão opostos quanto o Partido Comunista e a Ação Integralista. Verdadeira. Por que é verdadeira? Um dos principais integrantes do Partido Comunista, presidente de honra do Partido Comunista, foi Luiz Carlos Prestes, integrante do movimento tenentista e que deu o nome da Coluna Prestes. A Coluna Prestes é um nome em homenagem a Luiz Carlos Prestes. E depois do movimento, ele acaba ingressando na esquerda, fazendo parte do movimento comunista. Então nós temos aqui a primeira, terceira e quarta verdadeira. Então a alternativa correta é a alternativa B. Muito bem, vamos para frente. Qual que é o nosso próximo tópico? Vocês se recordam que eu tinha dito a vocês que nós íamos estudar os antecedentes da Era Vargas. E entre os antecedentes da Era Vargas está a crise de 1929. Agora, o que foi a crise de 1929?
Mais uma vez nós temos a definição. Importante. Uma coisa ter o seu significado bem entendido. Isso facilita a leitura da questão e facilita com que nós possamos chegar na resposta correta. Então, qual é a definição da crise de 29? A crise de 29 foi a pior crise do capitalismo. Iniciou-se nos Estados Unidos em 1929, com a queda da Bolsa de Nova York, e desencadeou uma sequência de falências de bancos, indústrias, comércio, produção agrícola, gerando uma grande depressão, levando milhões de operários em todo o mundo ao desemprego, levando milhares e milhares de empresas à falência. E a crise de 29, ela repercutiu no Brasil? Ela repercutiu no Brasil, e essa repercussão da crise de 29 está entre os antecedentes da Era Vargas. Por quê? Porque o Brasil era um exportador, principalmente do café. E com a crise de 29, os países importadores deixaram de consumir o café brasileiro. O café brasileiro, que vivia crises periódicas de superprodução, não vai mais financiar a estocagem dos excedentes, vai cobrar os empréstimos, e uma política de valorização do café, que era a política de valorização do café, que era a base da oligarquia dominante, que era a oligarquia cafeeira. Então, a oligarquia cafeeira, ela vai entrar em declínio. Então, a crise de 1929, ela será uma crise que vai determinar a decadência da oligarquia cafeeira. E a oligarquia cafeeira era a base, o sustentáculo da República Velha. E a oligarquia cafeeira, entrando em declínio, vai criar condições para o fim da República Velha e o início da Era Vargas. E agora nós vamos ao próximo exercício. O primeiro nós fizemos sobre tenentismo. Agora vamos fazer um exercício sobre a crise de 29. Vejam sempre a linha do tempo. Observem que nós estamos chegando em 1930, quando começa a Era Vargas. Nós estamos em 1929. Então vamos a uma questão sobre a crise de 1929. Primeiro, uma leitura atenta da pergunta. A crise capitalista, desencadeada em 1929 nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, estendeu-se para a América Latina, contribuindo para a América Latina. Nós temos aqui a inserção do Brasil, contribuindo para. Então, essa crise de 29, ela contribuiu com todas as suas consequências para que uma série de eventos fossem desencadeados. Que eventos? Eventos políticos, eventos econômicos, eventos sociais que abalaram o mundo como um todo. Mas aqui, no nosso programa, no nosso conteúdo, o nosso foco é o que abalou no Brasil e como levou à Era Vargas. Então vamos lá, a primeira alternativa. A revogação de todas as tarifas protecionistas, o intervencionismo estatal e a substituição de importações. Vamos ver. Se os países estão em crise, se as indústrias não estão vendendo, eu vou acabar com a proteção alfandegária ou eu vou aumentar a proteção alfandegária? Eu vou aumentar a proteção alfandegária. Então essa revogação aqui está incorreto.
Intervencionismo estatal e substituição de importações é verdadeiro, mas a revogação das tarifas protecionistas está errado. Observem como é importante a leitura atenta da questão. A prova que vocês vão fazer, ela tem uma pergunta e as alternativas. Então as respostas estão ali. Então é importante uma leitura atenta. Vamos para frente. Abalar o poder das oligarquias, o surgimento de regimes populistas e ditaduras conservadoras. Muito bem. Abalou o poder das oligarquias? No caso brasileiro, principalmente da oligarquia cafeeira, que era o sustentáculo da República Velha. Então, totalmente verdadeiro. E isso propiciou regimes populistas? Verdadeiro. Por exemplo, o regime criado com a Era Vargas será um regime também que vai ter um grande caráter populista. E ditaduras conservadoras? Também ditaduras conservadoras, como foi a última fase da Era Vargas. Então, a resposta verdadeira é a letra B. Agora, por que a C não está correta? Vamos ver a alternativa C. Modernização do campo através do deslocamento de mão de obra que sobrevivia precariamente nas cidades. O contrário, não vai haver modernização do campo e não vai haver deslocamento de população do campo para a cidade. Ao contrário, a crise é na agricultura exportadora. Então o que vai acontecer? Vai gerar mais desemprego no campo. Então mais pessoas também vão buscar cidades. Então essa alternativa é falsa. Juan Domingos Perón destaca-se como governante populista no México. Totalmente falso, ele foi um governante populista na Argentina. E a última, a ruptura da estrutura de expoliação do povo latino-americano. Nós estamos no ano de 2015 e até o ano de 2015, essa expoliação do povo latino-americano, ou seja, o povo ser explorado, ainda continua uma triste realidade. Então, essa alternativa é falsa. Com isso, uma questão sobre a crise de 1929, nós tivemos condições de ter uma visão geral e não podemos esquecer, é um dos antecedentes da Revolução de 30. Então, alternativa, letra B. Vamos para frente? Divisão das oligarquias. O que significa divisão? Divisão é quando eu tenho um grupo e esse grupo se separa. Quais eram as oligarquias que detinham o poder e que controlavam a República Velha? Oligarquia de São Paulo, oligarquia de Minas Gerais, por isso que era a República do Café com Leite, a República de Minas e São Paulo. Então, quando eu falo na divisão das oligarquias, eu falo na separação de Minas e São Paulo. Agora, por que houve essa divisão das oligarquias mineira e paulista? A divisão das oligarquias mineiras e paulistas tem como motivo fundamental a crise de 1929. Por quê? Por que a crise, que em teoria deveria unir os grupos que detinham o poder, vão separá-los? O governo de Minas, ele era contra a política de valorização do café. Ele já tinha entendido que essa política ela não teria condições de se manter. O governo de São Paulo era a favor. Agora, onde é que estava o problema? O presidente da República era paulista. E pela regra, era sucessão. Era um paulista, um mineiro e um paulista. Então agora era a vez do presidente da República, Washington Luiz, um paulista, indicar um mineiro. E ele quebra o acordo e indica um paulista. Então Minas Gerais passa para a oposição. Minas Gerais passando para a oposição, Minas Gerais vai articular uma candidatura de oposição junto com o Rio Grande do Sul, a Paraíba, criando a Aliança Liberal e criando um programa
de governo revolucionário, um programa de governo avançado, um programa de governo inovador. E essa aliança liberal defendia voto secreto, anistia política, criação de leis trabalhistas para regulamentar a jornada de trabalho, medidas de assistência ao trabalhador. E essa plataforma ela vai ter um forte apelo à população urbana e o apoio dos integrantes do tenentismo. Então, essa ruptura, esse rompimento da oligarquia mineira e paulista, essa divisão será um fator importante na Revolução de 30 que conduz à Era Vargas. Exercício. Vamos lá. Divisão das oligarquias. Revolução de 30. Vamos destacar mais uma vez a importância da leitura da questão. Vamos à leitura. A Revolução de 30 marcou a história republicana, que passou a ser dividida entre República Velha e República Nova. Então, o que significa? Eu tenho 30, depois e antes. Aqui é um marco. Então, vamos lá. Primeira questão. Denomina-se Revolução de 30 o movimento armado que depois do então presidente da República, Washington Luiz, pouco antes do término do seu mandato. Muito bem. A correção dessa questão e a Era Vargas propriamente dita, nós vamos ver no nosso próximo bloco. Então, importante, muito importante, ter sempre memorizado a linha do tempo, a importância das definições e o entendimento que a história segue uma cronologia marcada por eventos sociais, políticos, culturais e econômicos que se sucedem, que se complementam. E com isso, com todo esse entendimento, nós estaremos em condições muito favoráveis para que tenhamos um sucesso maravilhoso no concurso. Muito obrigado e bons estudos. E vamos para frente.